Tudo começa em uma noite calma, mas misteriosa. Uma garota caminha pela rua deserta, iluminada apenas pela luz da lua e das lâmpadas piscando. Há um suspense no ar, e seus passos ecoam no silêncio. De repente, algo começa a se mover na sombra. Será que ela está sendo seguida? Uma silhueta sinistra aparece, envolta em chamas. Não é possível distinguir bem o que é, mas a atmosfera mudou de 0 a 100 num piscar de olhos. A garota, agora em pânico, tenta entender o que está acontecendo enquanto o fogo cresce e uma figura assustadora surge das sombras. Mas antes, que tal dar uma forcinha para o canal Quimera Otaku? Inscreva-se agora no canal, ative o sininho e comenta. Sua opinião é muito importante. Com uma mistura de choque e medo, ela encara uma criatura feita de fogo, com um sorriso maligno e olhos ardentes. As chamas dançam ao redor, iluminando a expressão aterrorizada dela. Será que foi um sonho? Uma visão? Em um ambiente leve e casual, um locutor informa que a cidade anda tendo uns probleminhas com eventos sobrenaturais. Ah, claro, só mais uma segunda-feira normal, né? Enquanto isso, uma garota cantarola feliz, trazendo uma chaleira, como se nada estivesse errado. Parece que nem todos estão cientes do caos. Luxes e Aoyu. Alguém grita, trazendo um pouco de confusão e descontração para a cena. Um jovem rapaz surge, exasperado e tentando puxar a garota que estava tão concentrada em chá? Pois é, mesmo em meio ao caos sobrenatural, a fome parece ser prioridade para essa dupla. A garota está apenas curtindo a vida, enquanto o garoto tenta, sem sucesso, trazer um pouco de ordem à situação. A garota segura firme sua xícara e insiste, só um gole por favor, com um brilho travesso nos olhos. Mas seu irmão não está convencido. Eles continuam discutindo, enquanto uma atmosfera leve e engraçada toma conta da tela. Parece que a pequena Lu Xiaoyu não vai largar a briga tão fácil. Enquanto isso, o jovem suspira, rendendo-se à comédia da situação, mas não sem antes soltar uma tossida dramática e olhar a cesta de cenouras, como se estivesse lidando com o problema mais sério do mundo. Mas não qualquer cenoura, são as lendárias cenouras ginseng, aquelas que prometem dar mais energia do que uma poção mágica. Ele tenta convencer sua irmã de que elas são super nutritivas e mágicas, mas ela olha desconfiada, como quem vê um amigo tentando empurrar uma comida esquisita dizendo, vai, experimenta, é bom, mas ela não compra essa ideia não. O papo segue, e ele, percebendo que não colou, pergunta o que ela quer, então. E ela? Bem, o coração dela só quer uma coisa, o glorioso e instantâneo miojo. O rosto dela se ilumina como se tivesse pedido um desejo às estrelas e recebido a chance de realizar. Claro, só uma vez no ano novo, né? Você tá sonhando alto demais. Mas antes que ele possa negar, ela já tá negociando alguma troca maluca. Ah, essa dupla sabe como fazer a vida parecer um jogo de RPG cheio de quests estranhas, onde tudo é resolvido na base da barganha e favores. E lá estão eles, discutindo sobre uma nós? Só que não é uma nós, ele tenta explicar de forma dramática, como se estivesse segurando um artefato sagrado de nível épico. Mas ela não tá nem aí e quer porque quer que ele use a tal nós para conseguir seu miojo. A negociação tá pegando fogo. Você tá falando sério? Ele exclama, levantando ela como se fosse um NPC que não segue o script. Mas no fim, ele se rende e cede. A vitória é dela, ela tá lá em cima, erguida como um troféu e comemorando enquanto ele pensa, onde foi que eu me meti? Ele acabou prometendo que vai comprar, e pronto, tá fechado. O sorriso dela não engana ninguém. Agora que ele cedeu, ela vai direto ao ponto. Quer miojo de carne. É isso aí, não é qualquer saborzinho, ela quer ir com tudo. E o pobre coitado só pode aceitar seu destino enquanto ela vibra, já saboreando a vitória, e o miojo. O cenário muda, um ar de calma volta à cena. Sons suaves e luzes brilhantes mostram duas tigelas, bem cheias e reluzentes. Dá pra quase sentir o cheiro só de olhar. O que será que tem nessas tigelas que tá brilhando tanto? Um verdadeiro banquete se preparando. Agora vemos a personagem adorável da história, dando um toque final nas delícias fritas, enquanto uma senhora sugere que eles esperem o irmão dela voltar para comerem juntos. Mas ela é rápida na resposta, contando como conseguiu uma porção extra só porque pareceu que a noite ia esfriar. Um truque de mestre. Finalmente, temos uma amostra de um momento genuinamente engraçado e doce. A garota se aproxima toda satisfeita e já pensa em, generosamente, ceder algumas bolinhas de carne para ele. Ela finge ser misericordiosa, mas dá pra ver que ela tá se divertindo com o próprio plano. Vou te dar um, mas é só porque eu sou gente boa. No final, quem tá rindo é ela, e com razão. Xiaoyu está lá, sentada, esperando com aquelas bochechas infladas de insatisfação. A fome tá batendo forte, e ela já não consegue esconder o quanto quer comer. Mas, sério, cadê o Luxu? Se ele não aparecer logo, vai ter comida fria e uma Xiaoyu ainda mais emburrada. Enquanto isso, lá fora, Luxu tá admirando a noite cheia de fogos de artifício. O céu tá explodindo em cores, e ele tá perdido na beleza das luzes, pensando em como seria incrível trazer um desses fogos pra Xiaoyu. Mas pera, ele não devia estar comprando macarrão? O celular dele vibra, e ele vê a mensagem da Xiaoyu. Você comprou. Ele tá ali, contemplando a tela, meio distraído, como se o peso de tudo o que prometeu fizesse ele hesitar. Mas, ainda sem resposta. Outro fogos explode, e o som toma conta da noite. Luxu não percebe a sombra que tá se aproximando até o último segundo. De repente, há um barulho de passos que ficam cada vez mais altos e ameaçadores. Que tipo de situação sinistra ele se meteu dessa vez? Um som arrepiante corta o silêncio.
aquela espécie de ruído que faz o coração gelar. Luxo vira a cabeça, os olhos arregalados, e vê algo vindo direto na direção dele. A adrenalina corre solta. Uma sombra enorme passa por ele num movimento rápido. Luxo finalmente percebe. É um caminhão. Não dá nem pra acreditar no que tá rolando. Ele tenta escapar, mas parece que a sorte não tá ao lado dele essa noite. O impacto é brutal. Luxo é lançado no ar, sangue respingando contra a luz dos fogos no céu. Em meio ao caos, a mente dele continua focada, lutando para se manter consciente. Ele não pode falhar com Xiao Yu, não desse jeito. No ar, tudo fica estranho, como se o mundo estivesse desacelerando. A sensação de frio e pânico toma conta, e ele sente como se o corpo estivesse flutuando. E então, ele vê o celular, caindo junto com ele, quebrando no meio do caminho. O celular toca o chão, a tela se espatifa, e os fogos ainda continuam a brilhar no céu, implacáveis. A mensagem de Xiao Yu aparece na tela rachada, e parece que ecoa na mente dele. Você comprou. Um lembrete doloroso e cheio de significado. Mensagens de Xiao Yu começam a aparecer em sequência, cheias de ansiedade. Luxu, você tá bem? Por que não responde? Dá pra sentir o desespero dela atravessando a tela, e ele, já machucado, ainda tenta agarrar o último vestígio de conexão com ela. Luxu estendido no chão, sangue por toda parte, os olhos fixos em algum lugar distante. Ele segura o celular, mesmo depois de todo o impacto. O céu explode em cores enquanto ele murmura pra si mesmo, um pensamento final que parece selar tudo. Eu sou Luxu, o protagonista dessa história. Luxu permanece imóvel no asfalto gelado, o silêncio preenchendo o espaço ao seu redor. A neve cai suavemente, cobrindo partes do corpo e criando um contraste melancólico com o sangue que se espalha lentamente. O motorista se aproxima, com passos hesitantes e olhar preocupado. Ele tenta entender a gravidade da situação enquanto observa Luxu de perto, o pavor estampado em seu rosto, como se estivesse vendo algo além de um simples acidente. Subitamente, uma luz dourada começa a emanar do corpo de Luxu, cintilando através da neve e do sangue. É uma energia estranha, quase sobrenatural, que brilha intensamente e parece pulsar com vida própria. O motorista dá um passo para trás, surpreso e amedrontado, enquanto a luz se intensifica. Luxu, mesmo inconsciente, começa a se erguer levemente do chão, como se uma força invisível o estivesse levantando. A luz dourada ao redor de Luxu forma uma espécie de aura que se expande, criando uma visão surreal no meio da escuridão da noite. Os fogos de artifício continuam explodindo ao longe, mas agora parecem insignificantes diante do fenômeno que ocorre diante dos olhos do motorista. De repente, a luz começa a se concentrar em um único ponto, bem no centro do peito de Luxu, formando um pequeno e brilhante núcleo que pulsa cada vez mais rápido, como se estivesse se preparando para liberar algo. Luxu, sereno e inexpressivo, enquanto a luz atinge seu ápice, iluminando todo o entorno. Então, em um instante, o núcleo explode em uma onda de energia que varre tudo ao redor, dissipando a escuridão e trazendo um silêncio profundo. O jovem, perdido em pensamentos, tenta entender por que ainda está de pé. Ele observa suas mãos ensanguentadas, e por um momento, sente uma ausência completa de dor, o que o deixa perplexo. Ele caminha pela neve, deixando um rastro de pegadas vermelhas atrás de si. O ambiente ao seu redor está silencioso, como se o mundo tivesse parado de responder aos acontecimentos recentes. De repente, uma voz suave e familiar o chama. Ele levanta o olhar e vê uma garota com olhos grandes e curiosos. Ela parece alheia ao sangue e à gravidade da situação, como se não percebesse o que acaba de acontecer. Xiao Yu olha fixamente para o jovem, seus olhos refletindo a imagem dele, ainda coberto de sangue. Ela não diz nada, mas a expressão em seu rosto mostra surpresa e uma leve preocupação. Luxu se vira, escondendo parte do rosto, como se tentasse proteger a garota da visão de seus ferimentos. Mas é tarde demais. Ela já o viu e não consegue esconder sua apreensão. Mas antes, que tal dar uma forcinha para o canal Quimera Otaku? Inscreva-se agora no canal, ative o sininho e comenta. Sua opinião é muito importante. Ele tenta dar uma explicação descontraída, algo que alivia a tensão no ar, enquanto a neve continua a cair ao redor deles. No entanto, suas palavras parecem vagas, como se ele mesmo não soubesse o que havia acontecido. Luxu observa um sistema digital que mostra um painel com 697 pontos de emoções negativas e outras opções, como loja e centro de sorteios. Ele pensa consigo mesmo que isso não será tão fácil quanto parece. Ele começa a refletir, questionando se talvez tenha despertado algum tipo de superpoder, como costuma ver nos noticiários. Luxu interage com a opção Loja no painel. Ao selecionar uma função, ele nota que seu saldo de pontos muda, e ele reage emocionado, achando que descobriu uma habilidade de gerar dinheiro automaticamente. O saldo de Luxu vai de 697 para 701, e ele celebra esse aumento, imaginando que sua nova habilidade é fazer dinheiro surgir do nada. Luxu planeja usar esse poder recém-descoberto para ganhar dinheiro suficiente e cobrir as despesas futuras de Lu Xiaoyu, como as mensalidades da escola e compras para o resto da vida. Ele decide abrir o registro de ganhos e percebe que todos os pontos que acumulou estão ligados a pontos de emoções negativas de diferentes pessoas, como Zandonlai e Zandin. Surpreso, Luxu questiona por que não vê moedas ou valores monetários reais no painel, apenas esses pontos estranhos. Ainda tentando entender o sistema, Luxu conecta os nomes que vê no painel a pessoas que ele conhece, especulando suas ocupações, como dono de loja ou motorista de caminhão. Ele se lembra de pedir a Lu Xiaoyu para cozinhar para ele e observa que ela também possui pontos de emoções negativas.
Um painel mostra que Lu Shu está ganhando repetidamente pontos de Zhan Donglai. Lu Shu descobre que provocar emoções negativas nas pessoas faz com que ele acumule mais pontos de emoções negativas. Ele começa a se perguntar se pode converter esses pontos em dinheiro real. Ele tenta usar o comando retirar e observa seu saldo subindo para 867 pontos. Ele grita empolgado, pedindo mais dinheiro, na expectativa de transformar esses pontos em ganhos reais. Um ícone de desenho humorístico mostra a decepção de Lu Shu, que percebe que os pontos não podem ser convertidos diretamente em dinheiro, apenas usados dentro do próprio sistema. Ele decide explorar outras funcionalidades do sistema e pensa em verificar a seção chamada Centro de Sorteios. No Centro de Sorteios, Lu Shu espera ganhar algo valioso. O painel informa que cada sorteio custa 100 pontos. Ele ativa o sorteio com um toque e se prepara para ver quais tesouros poderá obter do sistema. O resultado do sorteio não é nada animador. Várias mensagens repetitivas de obrigado por participar, sem oferecer nenhum prêmio. Lu Shu fica indignado, perguntando se sua sorte é tão ruim assim, e decide tentar mais uma vez, esbofeteando o painel para insistir. Finalmente, o sistema presenteia Lu Shu com uma fruta de remodelação que aparece em seu inventário. O sistema informa que os itens no inventário podem ser retirados a qualquer momento. Lu Shu olha para a fruta exibida no painel, intrigado sobre o que ela pode fazer ou se terá algum efeito especial. Lu Shu decide retirar a fruta do inventário, segurando-a em sua mão enquanto reflete se aquele item poderia ser perigoso ou oferecer alguma habilidade nova. A cena termina com Lu Shu ainda incerto sobre o impacto que essa fruta misteriosa terá, observando-a de perto e ponderando sobre o que fazer a seguir. Lu Shu observa a fruta misteriosa em sua mão e, mesmo com certo receio, decide que não deve ser perigosa o suficiente para causar-lhe danos fatais. Ele se prepara para consumi-la, acreditando que os benefícios poderiam valer o risco. Ao dar a primeira mordida, um sentimento de surpresa toma conta de Lu Shu. Seus olhos ficam arregalados, e sua expressão revela o desconforto crescente. De repente, uma sensação extrema de calor começa a se espalhar por todo o corpo de Lu Shu. A cena mostra sua reação intensa ao calor insuportável, enquanto ele sente como se estivesse queimando por dentro. Chamas e faíscas surgem ao redor dele, enfatizando o efeito drástico da fruta. Ele grita, exclamando está tão quente, enquanto tenta suportar a dor e o calor que consomem seu corpo. Lu Shu está no banheiro, observando seu reflexo no espelho. Ele está suado, com uma expressão séria enquanto reflete. Será que a remodelagem vai remodelar meu corpo e meus meridianos? A dúvida e a tensão dominam o ambiente, com o vapor subindo suavemente ao redor, destacando o peso de seus pensamentos. Ele aperta os punhos, demonstrando sua hesitação diante do que pode vir, mas determinado a enfrentar o que quer que aconteça. De repente, o foco de Lu Shu muda. Ele reflete sobre algo inesperado e pensa, parece que os pontos de emoção negativa não são tão ruins. Um sorriso malicioso surge em seu rosto enquanto ele se dá conta dessa descoberta. No entanto, seus pensamentos são interrompidos pela voz de Lu Xiaoyu do lado de fora, gritando, Lu Shu, os macarrões estão frios, você já terminou. Sua expressão muda para uma mistura de impaciência e resignação, enquanto ele olha para o nada, sem pressa aparente. Um balde de madeira com água quente, enquanto o vapor ainda sobe lentamente, preenchendo o banheiro com uma sensação de calor. A água dentro do balde parece calma, quase tranquila, mas carrega a sensação de que Lu Shu está demorando mais do que deveria. Essa transição mostra que o tempo está passando, criando uma pausa visual na cena antes que a ação retorne. Lu Shu, percebendo que está demorando muito, joga um balde de água sobre si mesmo apressadamente. Ele murmura para si mesmo, a garotinha não pode esperar mais, vou ver isso depois. A água respinga para todos os lados enquanto ele se apressa em terminar seu banho, criando uma cena caótica e um tanto cômica. O som do splash preenche o ambiente, enquanto ele tenta resolver tudo rapidamente e sair do banheiro. Balde derrubado no chão, com a água escorrendo lentamente. De dentro do banheiro, Lu Shu grita, estou indo. O balde, agora virado de lado, ainda pinga, sugerindo a pressa com que ele terminou seu banho. A cena corta para o balde vazio, criando um contraste entre a urgência de Lu Shu e a tranquilidade do ambiente, que continua lentamente a seu próprio ritmo. Agora sentado à mesa, Lu Shu sorri enquanto segura os pauzinhos, pronto para comer. Ele olha para o prato de macarrão diante dele, soltando uma risada leve e satisfeita. Nada mal, Lu Xiaoyu. O vapor sobe do prato, criando uma sensação de aconchego enquanto ele se prepara para dar a primeira mordida. A expressão relaxada de Lu Shu contrasta com a correria de antes, mostrando um momento de paz. Do outro lado da mesa, Lu Xiaoyu protesta, balançando a cabeça. Não, não, você não pode. Sua habilidade de cozinhar ainda é melhor. Sempre foi você que cozinhava os macarrões instantâneos. Ela faz uma careta, cruzando os braços, claramente insatisfeita com o elogio de Lu Shu, mas ao mesmo tempo demonstrando afeto em suas palavras. O humor leve entre os dois mantém o clima descontraído. Lu Shu, sem perder o ritmo, responde com um sorriso despreocupado. Sem problemas, você pode cozinhar da próxima vez. A cena termina com uma notificação aparecendo na tela. Recebido mais 299 de emoção negativa de Lu Xiaoyu. Lu Xiaoyu parece ainda mais frustrada, enquanto Lu Shu se diverte com a situação, transformando o momento em uma leve provocação. A atmosfera é de cumplicidade, mantendo a leveza e o humor. Lu Shu olha pela janela com um sorriso ligeiramente malicioso, pensando, por causa dessa garotinha, tive uma boa colheita. Mas não posso continuar provocando ela assim. Ao mesmo tempo, Lu Xiaoyu, do outro lado da janela,
lança um olhar irritado para Lu Shu, com uma veia pulsante visível em sua testa, deixando clara sua frustração. A expressão de Lu Shu muda para um olhar mais reflexivo enquanto ele observa o ambiente fora da janela. O tom da cena fica mais melancólico, com Lu Shu aparentemente contemplando suas ações e o que deve fazer em seguida. A luz suave que entra pela janela ilumina seu rosto, dando uma sensação de serenidade e pensamento profundo. Em uma transição rápida para a mesa, Lu Shu, ainda comendo macarrão, olha para Xiao Yu e sugere animadamente: vamos terminar os macarrões. Que tal construirmos um boneco de neve depois disso? Lu Xiao Yu surpresa com a proposta inesperada. Xiao Yu, sempre pronta para negociar, responde de forma rápida: se você quebrar sua promessa, você vai ter que me comprar 2 espetos no festival do templo amanhã. Seu tom é sério, mas seus olhos brilham de animação com a ideia da comida. Ela levanta os pauzinhos, enfatizando sua exigência, deixando claro que não aceita falhas. Lu Shu, de forma despreocupada e com uma expressão resignada, concorda: tudo bem, mas só deixando claro, não me pergunte se o boneco de neve que você fez é bonito. A cena tem um toque cômico, com Lu Shu já antecipando as perguntas que Xiao Yu fará mais tarde, enquanto ela parece indignada com a simples menção disso. Xiao Yu, irritada, reage de imediato, levantando a voz: você não tem permissão para dizer que ele não é bonito. Sua expressão é exagerada, com uma mistura de frustração e teimosia, enquanto ela se recusa a aceitar qualquer crítica que Lu Shu possa ter sobre seu boneco de neve. Com flocos de neve caindo lentamente. 2 bonecos de neve estão construídos, simples e com traços expressivos. Lu Shu olha para eles, e com os braços cruzados, comenta com um tom divertido: você não acha que esses 2 bonecos de neve se parecem conosco? Xiao Yu, que observa os bonecos com uma expressão de surpresa, processando o comentário. O olhar de Lu Shu se aproxima, seus olhos observando os bonecos com um misto de nostalgia e humor. A expressão suave no rosto de Lu Shu revela um sentimento mais profundo, talvez uma metáfora para a amizade e as aventuras que os 2 compartilham, enquanto flocos de neve continuam a cair ao fundo. Lu Shu virando-se para Xiao Yu com uma pergunta sincera: Xiao Yu, por que você não me diz primeiro o que você quer fazer quando crescer? Olhos surpresos de Xiao Yu, capturando sua surpresa com a profundidade da pergunta de Lu Shu. Xiao Yu, com um brilho de excitação nos olhos, parecia determinada enquanto pensava no seu futuro desejo de fazer espetinhos. Sua expressão era suave e sonhadora, enquanto um leve sorriso iluminava seu rosto, revelando a inocência de seus sonhos. A atmosfera mudou com a expressão de Lu Shu, que parecia divertir-se com os pensamentos de Xiao Yu. Sua postura relaxada e o sorriso malicioso em seus lábios indicavam que ele via a ideia dela com um toque de humor. Ele não perdeu a oportunidade de provocá-la, e, enquanto isso, Xiao Yu parecia cada vez mais irritada, com uma expressão que mostrava claramente sua frustração crescente. Os pontos de emoção negativa apareceram na tela, aumentando à medida que a tensão cômica entre os 2 se intensificava. Mas antes, que tal dar uma forcinha para o canal Quimera Otaku? Inscreva-se agora no canal, ative o sininho, e comenta: sua opinião é muito importante. Xiao Yu, tomada pela raiva, correu atrás de Lu Shu, que se afastava com agilidade, evitando o confronto direto. A neve era arremessada para o ar enquanto os 2 corriam ao redor, transformando a cena em um jogo de perseguição entre eles. Os 2 bonecos de neve que haviam construído antes agora pareciam ser testemunhas silenciosas dessa interação, observando a movimentação de seus criadores enquanto a cena ganhava mais dinamismo. No céu, algo inesperado começou a surgir. Chamas misteriosas apareceram entre as nuvens, iluminando o ambiente com tons alaranjados e amarelos, contrastando fortemente com a neve branca ao redor. A chama no céu cresceu em intensidade e velocidade, descendo como uma rajada de fogo, cortando o ar com um som intenso. O contraste entre o frio da neve e o calor do fogo tornava a cena ainda mais intensa, criando uma sensação de perigo iminente. A chama parecia ter um destino claro, movendo-se em direção à terra como um ataque direcionado, e a urgência no ar aumentava. O fogo se aproximava do chão em alta velocidade, atravessando o céu com um som cortante. As faíscas se espalhavam ao redor, e o ambiente estava completamente imerso em tons de laranja e vermelho, com as chamas refletindo em cada superfície ao redor. O impacto parecia inevitável, e a tensão continuava a crescer enquanto o destino da chama se aproximava rapidamente. Enquanto a chama ardente se aproximava perigosamente do telhado. O ambiente agora estava envolto em tons quentes, com o fogo iluminando tudo ao seu redor. O cenário calmo da neve foi quebrado pelo caos iminente, e a ameaça de destruição estava prestes a se materializar com um impacto devastador. Em meio ao caos, uma figura misteriosa surgiu. Usando vestes adornadas com símbolos brilhantes, essa pessoa exalava poder e controle. Sua postura era calma, porém firme, e cada movimento parecia calculado. Enquanto manipulava as chamas ao redor, ele parecia ter um domínio total sobre o caos que o cercava. O misterioso personagem estendeu a mão e controlou uma esfera flamejante no ar. As chamas dançavam ao seu redor, obedecendo ao seu comando com precisão. A cena estava saturada de luzes brilhantes e faíscas voadoras, enquanto ele concentrava todo o seu poder naquele momento, preparando-se para um movimento decisivo. O foco estava em sua mão e no controle absoluto que exercia sobre a esfera de fogo. A esfera de fogo explodiu com um som ensurdecedor, iluminando o céu noturno com uma luz intensa e quase cegante. O poder exibido era imenso, e o impacto da explosão reverberava por toda a área, fazendo com que as faíscas se espalhassem em todas as direções. A figura do personagem misterioso permanecia no centro da cena, sua presença dominadora em contraste com a explosão de energia ao seu redor. Após a explosão, o personagem ficou parado,
aparentemente inabalável diante da destruição que causará. Fragmentos de chamas ainda flutuavam ao redor, mas ele continuava calmo, com os dedos se movendo lentamente, controlando os resquícios do que havia restado. Sua expressão mantinha-se sombria, mostrando que ele ainda estava no controle da situação, enquanto o caos ao redor parecia começar a se dissipar. A figura misteriosa mantinha-se no telhado, imóvel, como uma sombra no meio da noite. Seu rosto estava parcialmente coberto pela escuridão, deixando apenas seus olhos à mostra, que brilhavam com uma intensidade misteriosa. A neve caía em torno dele, criando um contraste entre o movimento suave da natureza e sua postura rígida. O vento cortante não parecia afetá-lo, e ele continuava a observar silenciosamente o movimento abaixo, como se esperasse por algo. No chão, a perseguição continuava. A jovem, com o rosto corado pelo frio e o esforço, tentava alcançar o jovem à sua frente. Seu coração acelerava enquanto ela forçava suas pernas a correrem mais rápido, mas o terreno coberto de neve tornava cada passo mais pesado. O vento gelado batia contra seu corpo, mas ela ignorava o desconforto, focada apenas em não perder de vista seu alvo. O homem no telhado observava cada movimento abaixo com olhos atentos e analíticos. A distância não parecia ser um obstáculo para ele, que conseguia captar cada detalhe com precisão. Seus lábios formavam uma linha reta, sem qualquer expressão visível, enquanto ele mantinha-se em silêncio, como se estivesse esperando o momento exato para agir. De repente, um clarão rasgou o céu. Uma luz incandescente, rápida e feroz, desceu em direção ao horizonte como um cometa. A intensidade da luz iluminou o cenário, fazendo com que a neve refletisse seu brilho. O som do vento foi ofuscado pelo silvo agudo da luz, que parecia cortar o ar. Todos os olhares se voltaram para o céu, enquanto o objeto luminoso se aproximava em alta velocidade. O jovem à frente parou abruptamente, virando-se para encarar o clarão que agora dominava o céu. Seus olhos arregalaram-se por um momento, surpresos, mas ele rapidamente recuperou sua compostura. Seus pés afundaram na neve enquanto ele se preparava para o que viria a seguir. A jovem, atrás dele, parou também, ofegante, com as mãos nos joelhos, tentando entender o que estava acontecendo. A luz desceu com um estrondo, impactando algo no horizonte. O som da explosão ecoou pelas montanhas distantes, e uma onda de choque percorreu o ar, levantando neve em todas as direções. O cenário antes calmo e sereno foi transformado em caos. O chão tremeu levemente sob seus pés, enquanto pedaços de neve flutuavam no ar como poeira em suspensão. No telhado, o homem misterioso finalmente se moveu. Com um movimento rápido e preciso, ele ajustou a postura, seu olhar agora fixo na direção da explosão. A tensão em seu corpo era palpável, como se estivesse pronto para agir a qualquer momento. Seus olhos brilhavam intensamente, refletindo a luz distante do impacto, enquanto ele preparava-se para o que estava por vir. O silêncio voltou a dominar o ambiente. Todos os personagens ficaram imóveis por um breve momento, assimilando o impacto e o que aquilo poderia significar. A neve caía suavemente ao redor, mas o ar parecia carregado de eletricidade, como se o próprio tempo estivesse suspenso, aguardando o próximo movimento. O jovem, ao perceber o acúmulo de emoções negativas geradas recentemente, decide usar o sistema para realizar um sorteio. Com um simples gesto, ele ativa a interface digital que surge de forma holográfica à sua frente. O brilho azul intenso, típico do sistema, envolve o ambiente, criando uma sensação de tecnologia avançada e controle. Na tela, aparecem as opções de sorteio, cada uma representada por gráficos que flutuam de forma organizada. O jovem escolhe 7 tentativas, e a expectativa o consome enquanto o sistema se prepara para processar seu pedido. As luzes da interface brilham com mais intensidade, marcando o início do sorteio. Ele observa atentamente, ciente de que as chances de obter algo valioso dependem inteiramente de sua sorte. As engrenagens virtuais do sistema começam a girar rapidamente, criando um som eletrônico suave, quase como se o próprio sistema estivesse trabalhando incansavelmente para processar o comando. A tela holográfica exibe uma barra de progresso enquanto o primeiro sorteio acontece. Uma luz pisca rapidamente, revelando o resultado. Nada. A frieza do sistema é evidente, como se não houvesse consideração alguma pelo esforço ou pelas emoções do jovem. Ele franze o senho, tentando esconder a decepção inicial. O sistema, no entanto, já se prepara para o próximo sorteio, sem perder tempo, movendo-se automaticamente para a segunda tentativa. Os sorteios seguintes seguem o mesmo padrão. A barra de progresso continua a preencher-se rapidamente, mas cada tentativa gera o mesmo resultado desolador. Nada. Uma após a outra, as tentativas falham, deixando o jovem cada vez mais frustrado. Ao final da sexta tentativa, uma mensagem aparece no holograma: "Obrigado por participar. Participação completada. X6. O tom impessoal do sistema aumenta ainda mais a sensação de impotência do jovem, que encara a tela incrédulo, esperando mais do que uma simples mensagem de agradecimento. A frustração o consome. Seus olhos brilham com indignação, mas o sistema segue impassível, continuando seu ciclo de sorteios programados. Com o coração batendo mais rápido, o jovem aguarda a última tentativa. As luzes ao redor da interface holográfica começam a piscar de maneira mais intensa, como se a tensão no ar também afetasse o sistema. Desta vez, algo diferente acontece. A tela mostra um brilho mais forte, e em seguida, pequenos cristais luminosos começam a surgir no ar, flutuando à sua frente. Eles se unem lentamente, formando o que parece ser um bilhete dourado e cintilante. O jovem observa com os olhos arregalados, surpreso com a mudança repentina de sorte. A luz dourada que emana do bilhete cria uma sensação quase mística, como se o sistema estivesse, por fim, reconhecendo seus esforços.
Ele estende a mão, hesitante, para pegar o objeto flutuante que se materializou diante dele. A luz ao redor começa a diminuir, e o bilhete dourado brilha com uma intensidade única, destacando-se na escuridão crescente do ambiente. O sistema, impassível, continua a monitorar as ações do jovem, mas sem qualquer indicação de emoção. O jovem segura o bilhete entre os dedos, sentindo sua superfície fria e brilhante. Ele não pode deixar de se perguntar qual será o valor desse prêmio, mas a aura que o bilhete emite é promissora. O sistema emite um som final, confirmando que o sorteio foi completado. O holograma se apaga, deixando o jovem sozinho com o bilhete, enquanto ele processa o que acabou de acontecer. Uma mistura de emoções percorre seu corpo. Alívio, expectativa e uma ponta de dúvida sobre o que realmente significava aquele prêmio. Luxo observa o brilho residual das partículas de luz que se dispersam no ar. A sensação de poder ainda corre por suas veias, mas, ao mesmo tempo, o desconforto da incerteza persiste. O sistema continua em silêncio, sem fornecer respostas claras, deixando Luxo frustrado. Enquanto ele olha para suas mãos, as memórias da mensagem críptica ainda ecoam em sua mente, mas o significado completo continua distante, envolto em um véu de mistério. O ar ao redor parece carregado de energia, como se o próprio espaço estivesse reagindo à presença do sistema. Um som agudo e vibrante ressoa de repente, quebrando o silêncio. O sistema reage novamente, emitindo uma sequência de imagens e palavras, que flutuam à frente do protagonista como hologramas flutuantes. Aquelas imagens parecem fragmentos de uma galáxia distante, misturadas com símbolos arcaicos que ele não reconhece. A mente do protagonista começa a processar as informações, sentindo-se sobrecarregado pela quantidade de conhecimento desconhecido que o sistema está tentando transmitir. Ele tenta tocar os símbolos, mas eles desaparecem no ar, inatingíveis. As palavras e símbolos começam a se reorganizar, formando frases que o protagonista pode finalmente entender. A verdade está nas estrelas. Aparece à sua frente, como se fosse uma pista, uma peça de um quebra-cabeça muito maior. Mas antes que ele possa refletir mais profundamente, a luz das mensagens some, como se o sistema estivesse testando sua capacidade de absorver tudo. A sensação de que ele está sendo conduzido por algo maior do que ele mesmo é intensa, como se cada movimento fosse orquestrado por uma força invisível. Sentindo o peso da responsabilidade e o mistério do sistema, o protagonista decide se concentrar e tentar se conectar com aquela energia que ainda vibra ao seu redor. Ele fecha os olhos e respira profundamente, tentando encontrar algum tipo de resposta dentro de si. O sistema permanece quieto, como se estivesse aguardando sua próxima ação. Mas, conforme ele se concentra, uma nova visão começa a surgir em sua mente. Ele vê uma estrela distante explodindo em um vasto campo de escuridão, e algo dentro de si desperta, um sentimento de que o seu destino está diretamente ligado ao que ele acabou de testemunhar. O cenário ao redor de Luxiao parecia se distorcer lentamente, como se o próprio universo estivesse se curvando sobre ele. As estrelas do céu começaram a descer em direção ao seu corpo, envolvendo-o em um brilho profundo e cintilante. Em um estado de choque, ele assistia a essa transformação com olhos arregalados, sentindo a energia cósmica se entrelaçar com cada célula de seu corpo. A luz azul que emanava das estrelas o envolveu por completo, irradiando uma força quase esmagadora. Subitamente, uma explosão de luz preencheu o ambiente. O sistema emitiu um som característico, indicando uma nova fase. A energia que ele sentia fluir dentro de si agora parecia mais tangível, quase como se fosse parte de sua própria essência. Dentro de seu corpo, algo grandioso estava se formando, como se as estrelas cadentes tivessem trazido um poder desconhecido, mas inegável. Galáxias inteiras pareciam se mover dentro de suas veias, e ele podia sentir o universo convergir em sua direção. O brilho das estrelas o envolvia completamente, e, ao levantar o braço, uma luz azul suave emergiu de sua mão. Partículas brilhantes flutuavam ao seu redor, e Luxiao percebeu que, além de seu corpo estar diferente, ele havia se tornado o centro de um poder estelar imensurável. Quando a intensa luminosidade finalmente se dissipou, ele percebeu que estava de volta ao seu quarto, como se nada tivesse acontecido. A luz suave da manhã atravessava as cortinas, inundando o local com uma tranquilidade comum, mas seu corpo ainda pulsava com a energia recente. As galáxias dentro de si agora pareciam adormecidas, mas ele ainda podia sentir o vestígio do poder recém-adquirido. O cansaço físico contrastava com a mente inquieta. Ele se perguntava o que realmente havia ocorrido. Luxiao vagarosamente começou a se mover pelo quarto, ainda processando a estranheza da situação, até que uma voz familiar ecoou de um cômodo próximo, interrompendo seus pensamentos. A presença da outra pessoa quebrou a bolha de reflexão em que ele estava imerso, trazendo-o de volta à realidade cotidiana. Sua resposta foi automática, sem emoção. Ele ainda se sentia desconectado do mundo ao seu redor, tentando compreender se os eventos que presenciou foram reais ou apenas um delírio momentâneo. A voz próxima expressava curiosidade e inquietude, como se buscasse por algum detalhe fora do comum. A pergunta que veio a seguir o deixou em alerta, e seu corpo ficou rígido por um instante. Luxiao ponderou sobre o que responder, percebendo que qualquer detalhe revelado poderia levantar suspeitas. O olhar de Luxiao varreu o cômodo, observando cada canto em busca de sinais que pudessem confirmar a veracidade dos eventos. O quarto parecia o mesmo de sempre, como se nada tivesse mudado. Mesmo com a aparência normal do ambiente, ele sabia que algo profundo havia ocorrido. Decidiu, então, manter sua resposta simples, escondendo a confusão interna. A atmosfera ficou tensa. Seu silêncio foi acompanhado por uma onda de nervosismo, e ele sentiu uma pressão invisível ao seu redor. Enquanto tentava manter a aparência tranquila, seus pensamentos estavam em completo caos.
Ele não sabia como continuar ocultando o que havia acabado de vivenciar. Um desconforto crescente tomou conta de Lu Xiao. Ele desviou o olhar, tentando esconder qualquer vestígio de nervosismo em seu rosto. O peso da situação se tornou ainda mais evidente, e ele percebeu que precisava manter o controle. Mesmo diante da inquietação, ele manteve a expressão impassível, sem demonstrar qualquer sinal do que realmente estava acontecendo. Enquanto o silêncio reinava, Lu Xiao observava atentamente cada detalhe ao seu redor, esperando que algo, qualquer coisa, rompesse aquela tensão. O teto, o chão, os móveis, tudo parecia exatamente igual, mas ele sabia que, por dentro, havia algo que jamais voltaria ao normal. Embora tudo parecesse calmo, a inquietude em seu interior continuava a crescer, deixando-o preso em uma mistura de curiosidade e medo pelo que estava por vir. Lu Xiao respirou fundo, mas o ar parecia mais pesado do que antes. Seus olhos, agora fixos na janela ao longe, buscavam uma distração, algo que aliviasse a crescente ansiedade que tomava conta dele. As cortinas balançavam suavemente com a brisa, como se estivessem dançando em um ritmo que ele não conseguia acompanhar. Cada pequeno movimento, cada som distante parecia amplificar a sensação de incerteza que se instalara dentro dele. Sem perceber, ele começou a esfregar os dedos da mão direita, um gesto involuntário que revelava sua tensão oculta. As sombras ao seu redor pareciam mais longas, quase sufocantes, como se o próprio ambiente conspirasse para deixá-lo mais inquieto. O mundo externo continuava igual, mas dentro dele, o caos ganhava força. O silêncio absoluto era seu pior inimigo. Ele sabia que algo estava por vir, mas não tinha como prever o que, nem quando. A expectativa o consumia, deixando-o em um estado constante de alerta, enquanto tentava desesperadamente manter o semblante calmo. Os minutos se arrastavam, e a sala parecia cada vez menor, quase como se as paredes estivessem se aproximando. Naquele instante, um som baixo e distante, algo semelhante a um sussurro, rompeu o silêncio, trazendo consigo uma nova onda de apreensão. Lu Xiao apertou os lábios, contendo a respiração por um breve momento, tentando escutar com mais clareza. Ele olhou para a porta, sentindo que o tempo estava prestes a mudar, e com ele, sua própria realidade. As chamas surgiram abruptamente, enchendo o ambiente com uma luz intensa e um calor avassalador. O ar parecia vibrar à medida que o fogo tomava forma, subindo alto no céu, criando um espetáculo que arrebatava os olhares de todos. O som cortante do fogo invadiu o espaço, enquanto a multidão observava, fascinada, o movimento caótico e, ao mesmo tempo, controlado das labaredas. Lu Xiao, ao notar a movimentação ao seu redor, desviou sua atenção para a origem do incêndio. Seus olhos fixaram-se no homem à distância, que, com um sorriso frio, manipulava o fogo como se este fosse uma extensão de seu corpo. As chamas seguiam seus gestos com precisão assustadora, criando uma dança selvagem e hipnótica. Ao seu lado, Xiao Yu tentava inutilmente focar sua visão, sentindo-se ofuscada pela luz intensa. O brilho das chamas a impedia de enxergar claramente, e ela pressionava as pálpebras em uma tentativa de se ajustar à claridade que inundava o ambiente. O manipulador de fogo parecia se deleitar com a atenção que recebia. Suas mãos moviam-se suavemente, como se estivesse brincando com o poder destrutivo que controlava. Ao redor, a multidão se agitava, encantada pela demonstração de poder que presenciava. Gritos de admiração e espanto se mesclavam no ar, criando uma sinfonia de emoções. De repente, algo diferente tomou conta do espaço. Uma explosão sonora reverberou por entre as pessoas, fazendo com que todos se voltassem em busca da origem do barulho. O corpo de Lu Xiao reagiu imediatamente, seus sentidos ficaram em alerta, e ele sentiu uma estranha pressão no peito, algo que ele jamais havia experimentado antes. Um clarão o envolveu por um breve momento, deixando-o paralisado. O manipulador de fogo, do outro lado, observava a reação de Lu Xiao com um olhar calculista. Havia algo no brilho de seus olhos que indicava que ele sabia mais do que deixava transparecer. Uma conexão invisível parecia ser estabelecida entre eles, algo que transcendia o comum. O poder, até então latente em Lu Xiao, parecia começar a despertar, criando uma tensão que prometia muito mais do que aquele espetáculo inicial. Enquanto tudo ao redor começava a se acalmar, a inquietude em Lu Xiao apenas crescia. A sensação em seu peito indicava que uma nova realidade estava se desenhando à sua frente, e ele sabia que não poderia voltar atrás. As luzes de lanternas penduradas no ar tremeluziam suavemente, acompanhadas pela brisa que movimentava o cenário ao redor. Um clima tranquilo pairava sobre as tendas, que se destacavam sob o céu tingido de tons alaranjados pelo pôr do sol. A atmosfera, embora pacífica, carregava consigo um sentimento de expectativa iminente, como se algo estivesse prestes a romper aquela calmaria. O cenário, contudo, não se sustentaria por muito mais tempo. De repente, um estrondo forte quebrou o silêncio, ecoando por toda a área. Caixotes voaram pelos ares, espalhando destroços e objetos por todos os lados, enquanto a poeira se levantava. Um ruído seco e metálico anunciava a queda dos materiais pelo chão, um sinal de que algo grave acabará de acontecer. No centro daquele caos, uma figura de cabelos ruivos emergia de entre os escombros. Ele mantinha uma expressão de seriedade, os olhos se movendo com velocidade enquanto avaliava o que acabará de ocorrer. Não havia tempo para hesitação. A presença de intrusos, por mais discreta que fosse, não passaria despercebida para ele. A determinação em sua postura deixava claro que ele estava preparado para lidar com o que viesse a seguir. A movimentação de passos firmes soou logo em seguida, pesada e ritmada. Duas figuras de aparência rígida e enigmática surgiram, seus trajes impecáveis, e seus rostos ocultos atrás de óculos escuros. A atmosfera se carregou de tensão no instante em que eles se aproximaram,
como se a presença deles fosse suficiente para indicar que um conflito estava prestes a explodir. O silêncio denso que se formou em torno deles contrastava com o caos recente, prenunciando algo ainda mais perigoso. Enquanto a poeira baixava, as intenções ficavam claras. Aquele momento era apenas o prelúdio de uma ameaça maior, que estava prestes a se desenrolar. Em uma arena intensa, o homem de cabelos vermelhos, com uma expressão feroz, envolve sua mão em chamas ardentes, disparando-as em direção aos seus oponentes. Com precisão e força, ele joga-se em combate, o que resulta em uma explosão devastadora no impacto. Suas habilidades com o fogo são notáveis, suas chamas dançam ao seu redor, enquanto ele se esquiva e contra-ataca com agilidade. No meio da batalha, ele se confronta com dois inimigos de aparência intimidadora, ambos trajados com ternos e óculos escuros, armados e prontos para lutar. Mesmo em desvantagem numérica, ele não recua. Em um movimento ágil, desvia de tiros, e com um golpe rápido, derruba seus oponentes ao chão. A intensidade da luta cresce à medida que ele domina a cena, até que, de repente, o homem de cabelo vermelho é pego de surpresa. Um dos inimigos consegue atingi-lo, e ele cai, derrotado momentaneamente. Logo após, um dos adversários, de cabelos loiros, calmamente o observa enquanto aponta uma arma para o oponente caído. Se você chegou até aqui, então se inscreve, curti, e não deixe de comentar e ativar o sininho para receber atualizações das próximas partes.